Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que circula entre torcedores cariocas nesta semana trouxe à tona uma história pouco conhecida, mas fascinante. Em momentos distintos do século passado, Flamengo e Fluminense, rivais históricos, tentaram trazer para o Brasil ninguém menos que Johan Cruyff, o gênio holandês que revolucionou o futebol mundial. A revelação reacendeu o debate sobre como teria sido o impacto de um dos maiores craques da história vestindo a camisa de um clube brasileiro. Cruyff não foi apenas um jogador brilhante. Ele se tornou símbolo do chamado futebol total, conceito que unia técnica refinada, inteligência tática e mobilidade constante. Nos anos 70, levou o Ajax e a seleção da Holanda a patamares inéditos, encantando o mundo com um estilo de jogo que parecia antecipar o futuro. Mais tarde, como treinador, moldou o Barcelona em uma filosofia que se tornaria referência global, baseada em posse de bola, ofensividade e formação de talentos. Em 1976, o Fluminense foi o primeiro clube brasileiro a se aproximar de Cruyff. O craque, então estrela do Barcelona, veio ao Brasil para disputar 2 amistosos, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, em uma viagem patrocinada pelo tricolor carioca. Por trás do convite, havia uma intenção clara: convencer o holandês a vestir a camisa verde, branca e grená ao lado de Rivelino, em busca do tricampeonato estadual. O presidente Francisco Horta, figura marcante da história tricolor, articulou o plano com habilidade. Um ano antes, em Paris, havia visto Cruyff atuar pelo Paris Saint-Germain em jogos amistosos e alimentou a esperança de que o craque poderia ser seduzido pela ideia de jogar no Brasil. A viagem ao Rio foi planejada para aproximar o jogador da cidade e da torcida, criando um ambiente favorável para uma futura negociação. Cruyff chegou ao Galeão e deixou claro que estava aberto a propostas. Sou um profissional do futebol e é dele que eu vivo. Se receber uma oferta que compense minha saída da Europa, não terei dúvida em vir para o Brasil, declarou. A frase incendiou a imaginação dos torcedores, que sonhavam com o craque europeu formando dupla com Rivelino em um dos ataques mais talentosos da história do futebol brasileiro. Os amistosos foram disputados com grande expectativa. No Morumbi, o combinado de estrangeiros empatou em 1-1 contra os brasileiros, com Cruyff marcando um dos gols. Dias depois, no Maracanã, o time brasileiro venceu por 2-1, em um espetáculo que deixou claro o talento do holandês. Apesar da empolgação, Cruyff retornou à Europa e não voltou para defender o Fluminense, frustrando o sonho tricolor. Na década seguinte, foi a vez do Flamengo mirar o craque. Em 1980, o clube vivia uma fase gloriosa, mas enfrentava o desafio de perder Zico e outros jogadores constantemente para a seleção brasileira. O então presidente Márcio Braga buscava uma estrela internacional para manter a torcida motivada e encontrou em Cruyff, já com 33 anos e atuando nos Estados Unidos, uma possibilidade tentadora. Cruyff estava no Washington Diplomats e, segundo relatos, aceitou conversar com os dirigentes rubro-negros. A ideia era trazê-lo para reforçar o elenco em 1981, ano que se tornaria histórico para o Flamengo. No entanto, as negociações esbarraram em valores considerados muito altos para a realidade brasileira da época. Além disso, a esposa do jogador não teria se encantado com o Rio de Janeiro em visita anterior, o que pesou contra a transferência. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Eduardo Mota, revelou anos depois que Cruyff pediu uma quantia muito acima do que o clube poderia pagar. Sem acordo sobre valores e tempo de contrato, a conversa não avançou. O holandês retornou à Europa e defendeu o Levante, da segunda divisão espanhola, enquanto o Flamengo seguiu seu caminho e conquistou a Libertadores e o Mundial em 1981 com Zico como protagonista.
A história dessas duas tentativas mostra como Flamengo e Fluminense sempre buscaram se destacar não apenas no cenário nacional, mas também internacional. A ideia de trazer Cruyff para o Brasil revela a ambição dos dirigentes da época e a percepção de que o futebol carioca poderia se tornar ainda mais grandioso com a presença de um ícone mundial. Para o Fluminense, a chance de ter Cruyff ao lado de Rivelino teria sido um marco histórico, capaz de transformar o clube em referência continental. Para o Flamengo, contar com o holandês como substituto de Zico em momentos de ausência seria um golpe de mestre, reforçando ainda mais um elenco que já era considerado um dos melhores da história. A ausência de Cruyff no futebol brasileiro não diminui o fascínio que sua trajetória desperta. Ao contrário, torna a história ainda mais curiosa. Imaginar o impacto que ele teria causado nos gramados do Maracanã ou do Morumbi é um exercício que alimenta a paixão dos torcedores e reforça a mística do futebol. Essas tentativas frustradas também mostram como o futebol brasileiro, mesmo em décadas passadas, já buscava se conectar com o cenário internacional. A ousadia de dirigentes cariocas em tentar trazer um craque europeu de tamanha relevância revela a visão de grandeza que sempre marcou os clubes do Rio. Hoje, ao lembrar dessas histórias, torcedores de Flamengo e Fluminense podem refletir sobre como o futebol é feito de oportunidades, sonhos e negociações que nem sempre se concretizam. Cruyff nunca vestiu as camisas cariocas, mas sua sombra pairou sobre os dois clubes em momentos decisivos. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta manhã deixou o ambiente do futebol brasileiro em ebulição. Hernan Crespo, treinador do São Paulo, aparece em uma entrevista pré-jogo e dispara críticas contundentes contra o Flamengo. As palavras do técnico argentino, ditas com firmeza e sem rodeios, rapidamente viralizaram e se transformaram em combustível para uma rivalidade que já é histórica. A cena, marcada por expressões de desdém e frases polêmicas, despertou curiosidade imediata e provocou uma onda de debates entre torcedores, jornalistas e dirigentes. A repercussão foi instantânea. Torcedores rubro-negros reagiram com indignação, acusando Crespo de falta de respeito e de tentar desestabilizar o adversário antes da partida decisiva. Nas redes sociais, vídeos e memes multiplicaram-se em questão de minutos, com a frase "fala mal do Flamengo" se tornando um dos assuntos mais comentados do dia. Do lado tricolor, parte da torcida apoiou a postura do treinador, interpretando suas palavras como uma tentativa de motivar o elenco e reforçar a confiança antes de enfrentar um dos clubes mais poderosos do país. Para muitos são paulinos, Crespo apenas disse em voz alta aquilo que já se comentava nos bastidores, que o Flamengo, apesar de sua força, tem fragilidades que podem ser exploradas. A imprensa esportiva mergulhou no tema, dedicando programas especiais e manchetes de capa à polêmica. Analistas destacaram que a fala de Crespo não é apenas uma provocação, mas também uma estratégia psicológica. Ao atacar o Flamengo publicamente, o treinador busca mexer com o emocional dos jogadores adversários e, ao mesmo tempo, fortalecer a confiança de sua própria equipe. Nos bastidores do Flamengo, a reação foi imediata. Dirigentes e membros da comissão técnica consideraram as declarações como uma tentativa clara de criar um clima de guerra antes da partida. O discurso interno foi de união e foco, com o objetivo de transformar a indignação em motivação dentro de campo. Jogadores rubro-negros também se manifestaram, alguns de forma discreta, outros com mais contundência. Para eles, as palavras de Crespo foram desnecessárias e apenas aumentaram a pressão sobre o São Paulo. A promessa é de responder às provocações com desempenho e resultado dentro das 4 linhas. Torcedores organizados do Flamengo intensificaram suas manifestações, promovendo atos de apoio ao elenco e críticas ao treinador adversário. Faixas e cânticos reforçaram a ideia de que o clube não se intimida diante de provocações e que a resposta virá em campo. O clima de rivalidade ganhou ainda mais força. Especialistas em gestão esportiva afirmam que a declaração de Crespo, se analisada sob a ótica da comunicação, pode ser considerada arriscada. Embora tenha o potencial de motivar seus jogadores, também pode servir como combustível para o adversário. O episódio, portanto,
é visto como um jogo de xadrez psicológico que transcende o campo. Nas redes sociais, a frase "Crespo fala mal do Flamengo" tornou-se viral, sendo repetida em memes, vídeos e debates acalorados. A indignação ultrapassou os limites da torcida rubro-negra e alcançou fãs de outros clubes, que também passaram a discutir a ética e os bastidores das declarações no futebol brasileiro. A repercussão internacional não tardou a aparecer. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a gravidade da fala e o impacto que ela pode ter na imagem do futebol brasileiro. O Flamengo, como um dos clubes mais conhecidos do mundo, vê sua reputação envolvida em uma polêmica global. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos. A credibilidade do Flamengo é fundamental para o valor das marcas associadas ao clube, e qualquer suspeita de desrespeito ou crise pode afetar contratos e investimentos futuros. O episódio, portanto, não é apenas esportivo, mas também econômico. Críticos da postura de Crespo afirmam que o caso confirma a necessidade de maior cuidado na comunicação de treinadores. Para eles, a fala do argentino é um sintoma de problemas estruturais que há anos comprometem a qualidade da relação entre técnicos e clubes rivais. O episódio pode ser o ponto de partida para uma reformulação completa da forma como discursos pré-jogo são conduzidos. Torcedores mais antigos lembram de episódios passados em que treinadores de outros clubes também provocaram o Flamengo antes de partidas decisivas. A declaração de Crespo, nesse sentido, é vista como uma repetição de erros históricos que reforçam a sensação de perseguição ao clube carioca. A narrativa de provocação reforça a dramaticidade do episódio. Não se trata apenas de uma entrevista comum, mas de uma fala que envolve rivalidade, emoção e identidade. A gravidade da acusação mantém o público ávido por novos detalhes e aumenta a pressão sobre os dirigentes e jogadores. Enquanto isso, autoridades esportivas acompanham o caso de perto. Embora não haja punições previstas para declarações desse tipo, a repercussão pode levar a debates sobre a necessidade de regulamentar discursos pré-jogo para preservar a integridade das competições. O episódio também reacende debates sobre o papel da mídia na amplificação de crises. O vídeo, ao ser compartilhado em larga escala, transformou uma declaração individual em um debate nacional, potencializando o impacto da fala e aumentando a pressão sobre todas as partes envolvidas. À medida que a repercussão continua, o episódio se consolida como um dos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. A frase de Crespo já entrou para o imaginário coletivo e promete ser lembrada por décadas como símbolo de uma crise de credibilidade que abalou profundamente a relação entre São Paulo e Flamengo. No lado tricolor, a expectativa é de que as palavras do treinador se traduzam em desempenho dentro de campo. Para os torcedores do São Paulo, Crespo apenas reforçou a confiança e mostrou que não teme enfrentar o rival. A partida, portanto, ganha contornos de decisão antecipada. No fim, o vídeo que iniciou toda essa onda de indignação e curiosidade permanece sendo reproduzido incansavelmente. Cada nova visualização reacende a curiosidade e a emoção, mantendo viva a chama da polêmica. O Flamengo, envolvido no centro da tempestade, aguarda os próximos capítulos de uma história que ainda está longe de terminar, enquanto o São Paulo aposta na ousadia de seu treinador para conquistar uma vitória que teria sabor de vingança. A repercussão das declarações de Hernan Crespo contra o Flamengo antes da partida continua reverberando intensamente no cenário esportivo brasileiro. O vídeo em que o treinador do São Paulo aparece criticando o clube carioca segue sendo compartilhado em larga escala, e cada reprodução reacende debates acalorados entre torcedores e especialistas. A fala, considerada por muitos como provocativa, transformou-se em combustível para uma rivalidade que já é histórica e que agora ganha novos contornos. Nas arquibancadas, o sentimento é de indignação entre os rubro-negros. Muitos torcedores afirmam que Crespo ultrapassou os limites da rivalidade ao desmerecer o Flamengo publicamente. A resposta veio em forma de mobilização. Grupos organizados intensificaram cânticos de apoio ao time e prometeram transformar o estádio em um caldeirão para mostrar que o clube não se intimida diante de provocações. Do lado tricolor, a reação foi diferente. Parte da torcida do São Paulo interpretou as palavras de Crespo como uma demonstração de coragem e confiança. Para eles, o treinador apenas reforçou a postura de enfrentamento contra um adversário poderoso, buscando motivar seus jogadores e criar um clima de união antes da partida.
Essa divisão de percepções reforça a dramaticidade do episódio. A imprensa esportiva segue explorando cada detalhe da polêmica. Programas de televisão e rádio dedicam blocos inteiros para discutir as consequências da fala de Crespo. Alguns analistas defendem que o argentino utilizou uma estratégia psicológica para desestabilizar o rival, enquanto outros acreditam que a atitude foi imprudente e pode ter o efeito contrário, fortalecendo ainda mais a motivação do Flamengo. Nos bastidores do clube carioca, a diretoria e a comissão técnica trataram o episódio como uma tentativa clara de criar tensão pré-jogo. A resposta interna foi de união e foco, com discursos voltados para transformar a indignação em energia positiva dentro de campo. Jogadores foram orientados a não se deixar levar pela polêmica e a responder apenas com desempenho e resultado. A repercussão internacional também não tardou a aparecer. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a gravidade da fala e o impacto que ela pode ter na imagem do futebol brasileiro. O Flamengo, como um dos clubes mais conhecidos do mundo, vê sua reputação envolvida em uma polêmica global, enquanto Crespo ganha notoriedade fora do país por sua postura ousada. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos. A credibilidade do Flamengo é fundamental para o valor das marcas associadas ao clube, e qualquer suspeita de desrespeito ou crise pode afetar contratos e investimentos futuros. O episódio, portanto, não é apenas esportivo, mas também econômico, ampliando ainda mais sua relevância. Torcedores mais antigos lembram de episódios passados em que treinadores de outros clubes também provocaram o Flamengo antes de partidas decisivas. A declaração de Crespo, nesse sentido, é vista como uma repetição de erros históricos que reforçam a sensação de perseguição ao clube carioca. Para muitos, trata-se de mais um capítulo em uma longa história de rivalidades e provocações. Especialistas em comunicação esportiva afirmam que o caso evidencia a necessidade de maior cuidado na forma como treinadores se expressam publicamente. Embora a intenção possa ter sido motivar o elenco, a repercussão mostra que palavras mal colocadas podem gerar crises de proporções inesperadas. O episódio, portanto, serve como alerta para outros profissionais do futebol. À medida que os dias passam, a repercussão não diminui. Pelo contrário, cada novo detalhe sobre os bastidores da declaração mantém o público ávido por informações. O episódio já é considerado um dos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro e promete ser lembrado por décadas como símbolo de uma rivalidade que ultrapassou os limites do campo e se transformou em narrativa de paixão, emoção e identidade. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.